Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero falar para vocês de um novo quadro do programa. Nós já temos o quadro Um Instante na Estante, em que a gente começa o terceiro bloco com dicas de leitura da editora Vitelli Publisher, apresentadas pela queridíssima jovem influenciadora literária Estelinha Torelli e pela jornalista Letícia Bombo. E no programa de hoje a gente estreia o quadro Ler e Gostar é Só Começar, em que a turminha da professora Angelina, do segundo ano 2 do Fundamental 1 do Colégio Deon, fala sobre os livros que mais gostaram de ler nesse semestre. Gente, vocês não estão entendendo a coisa mais linda que são essas crianças, muitas vezes superarem a timidez para estarem à frente das câmeras, falando dos seus livros preferidos. Olha, é realmente lindo de se ver. Aguardem que elas estarão no segundo bloco do programa. E agora sim, nós vamos apresentar a nossa convidada de hoje. Ela é natural de Criciúma, mas mora em Florianópolis. É pedagoga com especialização em didática e metodologia pela Unesc, lecionou por 32 anos na área de ciências humanas, é membro de várias academias e autora de 8 livros de poemas, contos e crônicas. E agora está lançando pela editora Vitelli Publisher o seu segundo romance intitulado O Corpo do Sentido. Estou falando da querida escritora Sandra Lodete. Sandra, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Bate-Papo Literário. Olá, Renata. Boa tarde. É um prazer estar aqui com você novamente. E então, hoje eu vim falar desse meu segundo romance, na verdade, né? Meu 9º livro e segundo romance, que agora está sendo publicado pela Vitelli, chamado O Corpo do Sentido, né? Que é uma história também com nuances existenciais, né? Que eu sempre procuro trabalhar nesse foco, desenvolver essas questões de reflexão. E esse meu... Não deu certo. Ô Sandra, não deu então certo. Na verdade é o seu 9º, eu falei na abertura que eram 8, esse então vai ser o seu 9º livro, que é o segundo romance. Você já tem aí uma grande trajetória, né, dentro da escrita como educadora. Fala um pouquinho pra gente dessa sua trajetória. Ou, na verdade, o gosto pela leitura, o gosto pela leitura especificamente, sempre, né, desde a infância, sempre gostei muito. E a partir do momento que eu, então, comecei a trabalhar, né, como professora, mais ainda, porque é importante e necessário, né, o professor ler. E dentro da minha área de atuação, que foi na área de ciências humanas, então eu desenvolvi mais ainda o gosto pela leitura, pelos escritores, né, especialmente filósofos e teóricos, né, que vieram me trazer um pouco dessa experiência que agora, né, depois que eu parei de trabalhar, que agora eu trago para as minhas histórias, os meus poemas, né, o trabalho que eu faço dentro da literatura. Então, toda a minha experiência como professora, esses 32 anos de convivência, né, com as pessoas de modo geral, e a gente sabe que é uma longa história, né, são 32 anos, me trouxe, então, isso que eu digo de uma base a partir do meu gosto, né, que é a escrita, a filosofia e as reflexões, a poesia, e isso tudo, então, faz esse conjunto para eu desenvolver minha escrita, né? Ô Sandra, e você é autora, então, nesses 9 livros que você escreveu, você transitou por diversos gêneros literários, né? Você tem livros de poemas, contos, crônicas, esse então que é o segundo romance, né? Como é que é para você escrever e transitar entre esses gêneros literários? Sim. Então, Renata, eu comecei com poemas, né? O primeiro momento eu escrevi, então o meu primeiro e segundo livro foram poemas, o terceiro foi um ensaio, o quarto eu já trouxe junto com poemas algumas crônicas, alguns ensaios também, algumas frases, né?
Então, é um livro um pouco misto. E a partir do quinto livro, do sexto livro, desculpa, eu me aventurei para a prosa. Então, eu já tinha algum trabalho escrito, alguns contos, e eu decidi, então, desenvolver mais isso, daí produzi meu livro de contos, e assim, e logo em seguida também fui mais adiante, escrevendo meu primeiro romance. Então, esse trânsito é que, na verdade, eu gosto de todos os gêneros, né, desses gêneros, tanto a prosa quanto a poesia, e isso acontece de forma meio que natural, assim. Nesse momento eu tenho, dentro do contexto, das vivências que eu vou tendo, eu começo a escrever, porque eu escrevo todos os dias, a gente sempre tem alguma produção. E, de repente, um insight, um contexto, um momento, uma inspiração que vem, que eu penso, isso daqui eu posso trabalhar como um conto, né? Isso daqui tem lastro, pode ir mais adiante, pode ser uma novela. Então, eu vou sempre escrevendo e organizando, né, a minha escrita a partir do que vai acontecendo no meu dia a dia, das experiências, de coisas que eu já vivenciei também, né? Então, eu transito assim, depende daquele momento que eu estou vivendo. Agora, por exemplo, no final do ano passado, eu produzi um livro de poemas, fazia muito tempo que eu não escrevia poemas, mas não havia publicado, já fazia um tempão, né? Aí eu publiquei um em e-book, né? E agora fiz uns exemplares também físicos. Mas o livro, O Corpo do Sentido, ele já vem sendo trabalhado há bastante tempo, né? Já há uns 2 anos, um pouco mais, né? Desde o momento que eu comecei a escrever e tal. E acho que escrever romance, eu tenho essa impressão, porque na verdade eu não tenho essa experiência ainda, mas eu acho que escrever romance requer um fôlego diferente, né, Sandra? Exato. Sim, porque a ideia do romance, né, que nós entendemos sempre romance como algo muito voltado à questão amorosa. Sabemos que não é necessariamente isso, né? Até o próprio romantismo, ele surge nesse momento em que os indivíduos trabalham dentro da literatura para colocar em evidência os sentimentos mais profundos, inclusive das tragédias e toda a gama das paixões humanas que a gente diz, né? Tanto as positivas quanto as negativas. Então, o que o romance ele vai... você pretende passar alguma ideia, né, sobre um determinado contexto a partir de um conjunto de personagens. Você tem que ter um número de personagens onde que eles vão ser né, o seu caminho, os personagens serão o caminho para você contar a sua história, e aí, né, criando os diálogos para que aquela mensagem, ou aquela ideia, ou aquela história que você esteja contando, chegue, né, de forma, vamos dizer, adequada, né, que tenha uma lógica, um sentido, né, que realmente quem lê, né, vai buscar encontrar a fundamentação ou as questões que estão ali, né? Cada leitura, cada leitor encontra algo, né, naquilo que ele lê. Mas o romance ele é um pouco mais complexo, porque você não pode perder, né, o foco. A partir do momento que você decide o que eu quero dizer e onde eu quero chegar, você tem que estar sempre relacionando o que você já escreveu, os personagens e tal, e seguindo para que a história não se perca. Exatamente, para que o roteiro não se perca. Sandra, a gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta, então, a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre seu segundo romance que está sendo lançado pela editora Vitelli Publisher, O Corpo do Sentido. E aguardem que vem aí o quadro Ler e Coçar, é só começar. A gente volta já já. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje eu tenho o prazer de receber a escritora Sandra Lodete. Ela vem falar do lançamento do seu novo livro, o romance intitulado O Corpo do Sentido, que está sendo lançado pela editora Vitelli Publisher. Mas hoje é dia de estreia no programa e nós vamos começar o segundo bloco com o quadro Ler e Gostar é só começar, em que 3 aluninhos da professora Angelina, do segundo ano 2 do Fundamental 1 do Colégio Deon,
falam sobre os livros que mais gostaram de ler nesse semestre. Olhem só. Ler e gostar. É só começar. Eu sou a Elana Floriano Delis Pereira e hoje eu estou aqui para falar sobre o livro Quem Tem Medo de Extraterrestres. Eu achei esse livro bem legal, recomendo demais. E tem o menininho e o Pitu, que é um escorpião, que é o animal de estimação do menino. E o menino tá falando que ele viu um prato espacial, um aspirador gigante. E eu achei essa história bem criativa, gostei demais. E também o Pitu, ele arranhou a perna de um dos alienígenas e jorrou sangue verde pra tudo que é lado. Ai, ui, bang. O meu nome é Liz Medeiros da Silva e eu gostei desse livro porque tem um menino que ele ouve um barulho e que, quando ele estava brincando sozinho na floresta, ele acha que é um lobo. Mas daí quando ele passa antes dele passar por um montão de desafios, ele descobre que era só a imaginação dele. O meu nome é Cláudia Coragem de Oliveira Maia. O nome do meu livro é Minha Melhor Amiga. Eu gostei desse livro porque tinha uma menina que ajudou outra menina que tinha deixado a fantasia de abelha cair na árvore. Gente, é a coisa mais linda, né? Ó, sigam essas dicas, tá bom? Sandra, voltando então, agora a gente quer conhecer um pouquinho mais desse novo romance, O Corpo do Sentido, que conta a história de um pequeno grupo de refugiados fugidos da Guerra Civil. Conta pra gente. Então, Renata, a história, na verdade, ela começa nessa situação, né? Uma questão de um conflito dentro de um determinado país e onde alguns indivíduos se afastam para fugir daquilo ali. Só que, assim, ó, o foco do livro, da história, não está nesse acontecimento, mas sim no modo como esses indivíduos conseguiram lidar com esses desafios, com essas questões. Então, a história do livro, ela vai ser desenvolvida sobre a vida desses personagens, a convivência deles antes do conflito, durante esse período em que eles ficaram afastados e depois também, durante um tempo, acompanha a vida, a partir do momento que eles foram resgatados, acompanha a vida dos personagens também. Tá? Então, e ela é permeada por histórias que uma das líderes do grupo, a Clara Alice, cria histórias e que conta para eles à noite, em determinados momentos. Só que o livro ele é contado pela Bi, que é uma das refugiadas que foi recolhida quando era ainda uma adolescente, né? Então, a Bi, muitos anos depois, retorna a um determinado lugar de uma praia onde a cidade existia, né? E ali ela recorda, né, desse processo todo que eles vivenciaram e ela vai contando essa história, né? Então, o meu foco é no processo de sobrevivência, de relações e de vivências que eles tiveram durante esse tempo, contado através de histórias, né, com magia, com reflexões e ideias das relações que surgiram em função dessa situação que eles vivenciaram. Ô Sandra, eu tenho muita curiosidade de saber, né, quando eu converso com algum escritor, como é que surge a ideia da história? Como é que ela chegou até você? E a partir daí, como é que é o seu processo criativo? Porque cada um é tão particular de cada escritor, né? Como é que essa ideia de escrever sobre um grupo de refugiados, que é uma coisa tão atual, né, que está aí na nossa sociedade contemporânea, foi uma notícia, foi uma vivência, foi alguém que você conhece, enfim. E como é que é o seu processo criativo? Sim, como eu já comentei contigo, a gente lê muito, a gente ouve notícias, observa as questões, né, do mundo. E essa ideia deste livro, particularmente, ela surgiu exatamente do período que começaram a surgir alguns conflitos, né? E exatamente, pessoas falando, né, de refugiados aqui e ali, pessoas que fogem. Então eu trouxe uma determinada situação que é, infelizmente, comum, né, na nossa sociedade,
para juntar um determinado grupo a partir dessa situação e ver, né, eu tentei trabalhar com eles esse processo de sobrevivência e de resistência. E eu trago, e eu falo mais uma vez, o foco para essa resistência, para eles manterem, né, a esperança e até serem resgatados, são as histórias que eram contadas por Clara Alice, que era uma estudante, né, estava numa universidade nesse momento em que tudo aconteceu, e junto com um dos escritores da época, que também não deixou o grupo, né, quando muitos fugiram e tal, e acabou ficando para manter esse grupo vivo até que conseguissem ser resgatados. E eles ficaram muito tempo perdidos mesmo, porque não havia se destruído inclusive os mapas regionais e tal, né? Então foi um processo longo até eles serem reencontrados e voltarem para a sociedade, que naturalmente já estava diferente daquela que eles haviam deixado. Muito bom. Sandra, a gente vai fazer mais um pequeno intervalo. No próximo bloco a gente tem o quadro Um Instante na Estante. Não sai daí, voltamos conversando com a Sandra Lodete. Olá, estamos de volta e no bate-papo literário de hoje eu tenho o prazer de receber a escritora Sandra Lodete e ela veio falar do lançamento do seu 9º livro e 2º romance intitulado O Corpo do Sentido, que está sendo lançado, né, publicado pela editora Vitelli Publishing. E como sempre, nós vamos começar muito bem este 3º quadro com a dica de leitura da queridíssima influenciadora literária Estelinha Torelli, no quadro Um Instante na Estante. Oi, gente! Eu sou a Estela Torelli e hoje eu trago para vocês o livro Mundo das Cores, escrito por Tatiana Dornelles, ilustrado por Nadine Júlia, da editora Vitelli Publisher. Vocês já imaginaram como seria um mundo sem cor? Sem cor nenhuma. Seria bastante sem graça, não é mesmo? Nós sentiríamos falta de cada corzinha, até mesmo aquelas que no dia a dia nós nem percebemos. O vermelho do tomate, o amarelo da banana, o verde da pera, o roxo da uva. E vocês sabiam que existem as cores primárias? Também existem as secundárias e as terciárias, as cores quentes e as cores frias. E monocromia, vocês sabem o que é? É quando utilizamos apenas uma cor. E policromia, quando utilizamos todas as cores que conseguimos. Por exemplo, a minha estante toda colorida. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo da Estelinha. Obrigada, Estelinha, por mais essa dica maravilhosa de leitura. Sandra, voltando então, a gente estava falando sobre esse processo criativo, né? Você lecionou por 32 anos. E já traz aí uma grande bagagem aí para os seus romances, né, para contos e poemas, e também participa de muitas academias. Você, como escritora catarinense, como é que é a sua atuação dentro das academias, através dos seus livros? Então, Renata, sim, a gente também, né, tem esses grupos literários, inclusive, essa semana agora, eu assumi a presidência do Grupo de Poetas Livres aqui de Florianópolis. Formamos uma nova presidência, fizemos assembleia, então eu estou também agora na presidência desse grupo. E isso é a parte que nos fortalece, né, que é importante, porque a convivência, o trabalho que esses grupos e academias fazem é a divulgação. Né? Assim como toda a nossa atividade é uma questão de dedicação, de realmente levar a sério,
mas a convivência com grupos literários e academias faz com que a gente conheça outros autores, outros estilos de escrita, né? Porque cada um tem seu estilo, gêneros de escrita diversos. Então, o que tem de bom é exatamente essa troca, né? Essa interação entre as diferentes formas de escrita, diferentes autores, escritores, inclusive de outras áreas da arte também, não só da arte escrita, né? Ô Sandra, e você agora então faz parte da família Vitelli Publisher, né? Que esse eu acho que é o primeiro livro que você está editando pela editora. Como é que está sendo essa experiência? Conta pra gente. Então, né, eu comecei há uns 2 anos atrás, quando eu pensei em fazer meu segundo romance, eu já havia conversado, né, com o Vitelli, e aí falei, melhor, né, assim que eu tiver com o meu material, eu vou. Então a gente está nesse processo de troca, né, de conhecimento e de elaboração desse segundo romance, que veio um processo desde todo o trabalho, né, de diagramação, de correção e tal. Então, assim, a minha experiência é exatamente essa, é quando a gente conhece, né, uma equipe, uma editora, a ideia é que o livro, né, que aquilo que está sendo trabalhado seja uma troca, né, uma troca de ideias e de trabalho. Então, a partir do momento que eu trago o meu material, né, a editora, o grupo da Vitelli faz com que a gente se coordene dentro daquilo que vai ser feito, o que vai ser feito, como vai ser feito. Quer dizer, é todo um processo também de conhecimento da equipe, né? Eu estou conhecendo, eles estão me conhecendo. Então, é um processo interessante de convivência que leva um bom tempo, né? Se torna, de repente, mais uma família, porque no sentido de você vai adquirindo outras formas de relacionamento com outros indivíduos. Isso é bastante importante também. É verdade, seja muito bem-vinda. Conta pra gente sobre o lançamento. Você já tem ideia, porque ele está saindo do forno, né? Você já tem ideia do lançamento, da data? Não temos ainda, sabe? Na verdade, agora que ele está sendo divulgado, né? Mas assim, a partir do momento que tivermos uma data prevista, mais específica ou mais próxima, né? Será aqui em Florianópolis, né? Eu vou lançar aqui em Florianópolis, né? Porque começou de Criciúma, né? Vai lançar aqui, não, eu vou lançar em Florianópolis, o lançamento oficial será aqui, né? Mais adiante, quem sabe, leva para Criciúma. E nós estamos aguardando aí, né? O local, a data mais correta e assim que tivermos, a gente vai avisar, né, todos pelas redes, e tanto da Vitelli quanto nas minhas redes, né? Tá certo. Dá pra gente, então, por favor, o teu Instagram pra gente colocar e as pessoas poderem entrar em contato contigo, quem tiver interesse de adquirir o livro, ou com o Vitelli Publisher também, com a Vitelli, né? Então, o meu Instagram é sandra.lodete, né? Tem o meu Facebook, tem gente que ainda, né, manda umas mensagens de alguma coisa no Facebook, é Sandra Regina Lodete, né? E aí também pelo WhatsApp, né, a gente vai estar fazendo esse comunicado, ó, né, o livro já está aí, ou vai ser lançado em determinada data. E quem quiser entrar em contato, já tiver interesse, já pensar, eu vou querer ter o livro e tal, é isso daí. O pessoal entra em contato através do Instagram ou do Facebook. Tá certo. Sandra, te desejo muito sucesso. Eu sei da tua capacidade como escritora, eu venho acompanhando o seu trabalho. Eu tenho certeza que vai ser mais um sucesso esse livro. Um beijo grande para você. E aí, Renata, obrigada. Obrigada a todos. E sucesso para você também. Admiro bastante o teu trabalho também. Parabéns. Muito obrigada. E eu conversei hoje com a escritora Sandra Lodete, mas antes de terminar o programa, quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 44 anos mantém o nosso corpo em movimento, e a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV SC, mas você também pode assistir o programa pelo canal no YouTube chamado Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês, espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!